Meus amigos, às vezes uma simples viagem nos transporta a um mundo completamente desconhecido, sobrenatural e simplesmente inacreditável e inesquecível. Que Deus abençoe a todos nós. Estação Ferroviária, São Francisco, Califórnia. 9 horas da noite. Paulo, um jovem brasileiro de 25 anos, esperava ansioso pelo momento de embarcar em direção a Portland, Oregon. Sua primeira viagem em um trem americano. Minutos depois, o apito foi dado e o condutor acenou a bandeirinha convidando a todos que embarcassem. Paulo pegou sua mochila e subiu ao último carro. Depois de escolher uma poltrona afastada dos outros poucos passageiros, colocou sua mochila no chão e sentou. À sua frente, letreiros apontavam para a lanchonete e banheiros. Paulo estava encantado com a beleza e conforto do vagão. Tudo parecia propiciar uma viagem tranquila e confortável. 30 minutos depois, a viagem deu início. Paulo, estirado na poltrona reclinável, observava a linda cidade de São Francisco ficar para trás. Bloco após bloco, bairro após bairro. E pouco a pouco, a paisagem foi mudando, dando lugar à escuridão da noite. Ao agasalhar-se na poltrona para dormir, afinal a viagem ainda duraria umas 8 horas, Paulo foi surpreendido por um idoso que, pedindo licença, sentou-se na poltrona ao lado dele. E após sentar-se, sem dizer uma palavra, ficou a olhar para Paulo com um jeito estranho e sinistro. Desconcertado, Paulo perguntou se tinha alguma coisa errada e, para sua surpresa, ele disse que sim. Que aquele vagão havia sido reservado exclusivamente para eles e que ninguém mais era permitido viajar ali. Paulo levantou a poltrona e, olhando para os outros passageiros na parte traseira do vagão, notou que todos pareciam concordar com o idoso. O mesmo olhar estranho e sinistro. E, pedindo desculpas, Paulo pegou sua mochila e dirigiu-se à porta que conectava com o outro carro. Mas não foi possível sair, pois a porta se encontrava trancada. Ali diante da porta, Paulo permaneceu por alguns minutos pensando no que fazer. Como sair era impossível, o jeito era tentar fazer com que aqueles estranhos e sinistros passageiros aceitassem sua companhia. Ao retornar à sua poltrona, Paulo tentou explicar que não era possível sair, porém o mesmo idoso de antes, com uma voz ainda mais sinistra e agora autoritária, repetiu a mesma frase. Você tem que sair. Esse vagão é reservado somente para nós. Paulo, tentando manter a calma e a paz, repetiu uma vez mais que sair era impossível e que, por favor, eles entendessem a situação. Mas nenhum deles respondeu. Apenas permaneceram olhando para Paulo de uma maneira ainda mais estranha. Paulo virou as costas para eles e deitou. Umas 2 horas depois, todas as luzes do vagão se apagaram e o tormento começou. A cada segundo, uma e outra coisa era tirada sobre Paulo. Sapatos, bolsas, tudo que estava ao alcance dos outros passageiros era jogado. Paulo nada podia fazer, além de proteger-se e pedir que parassem com aquilo. Mas eles não pararam.
Sua coberta era puxada, a poltrona sacudida, ao mesmo tempo que todos davam gargalhadas ensurdecedoras. Que pavor! Paulo, assustado e apavorado, e com a cabeça enfiada no assento, pedia a Deus que aquele trem chegasse a Portland o mais rápido possível. Enquanto isso, as provocações continuaram, cada vez mais fortes. E horas depois de tormento e abuso, o dia começou a clarear. A viagem, graças a Deus, chegava ao fim. E lentamente, Paulo foi se ajeitando na poltrona, buscando pelos agressores. Olhou para um lado e outro do vagão, mas não viu ninguém. Todas as poltronas se encontravam vazias. Todos os passageiros haviam desaparecidos. Paulo não podia acreditar. Teriam eles saído em algum lugar? E pouco a pouco, o trem foi parando. Quando o trem parou por completo, Paulo agarrou sua mochila e correu para a porta. Mas a maldita porta continuava trancada. Correu para a outra de atrás, por onde havia entrado, mas também estava trancada. Desesperado, Paulo começou a bater e gritar por socorro. E batia. E gritava. Mas ninguém parecia ouvi-lo. Meia hora depois, ele ouviu vozes do outro lado da porta. Paulo bateu e gritou ainda mais forte. E finalmente, a porta foi aberta. Do lado de fora, vários condutores se encontravam com olhares de susto e surpresa. Mas pareciam ver uma assombração. Até que um deles perguntou a Paulo o que fazia naquele vagão. Paulo, retirando o ticket do bolso, respondeu que havia embarcado em São Francisco. E como entrou nesse vagão, senhor? Perguntaram os condutores ao mesmo tempo. Por esta porta, senhor, respondeu Paulo. Meu amigo, isto é impossível. As portas foram trancadas muito antes da partida. E eu sou o único possuidor de uma chave, disse um dos condutores. Esse vagão, meu jovem, é destinado unicamente ao transporte de carga. Mais especificamente, de caixões de defuntos. Acrescentou. Paulo, não entendendo ou acreditando no que acabava de ouvir, virou-se ao interior do vagão para deparar com algo simplesmente inexplicável. Todas as confortáveis poltronas haviam desaparecido. Todo luxo havia dado lugar ao rústico de um simples vagão de carga. E no meio dele, em uma linha de 3, se encontravam 9 horripilantes caixões. O mesmo número dos passageiros atormentadores. Te cuida e muito obrigado.